Muito boa tarde a todos e a todas as colegas que nos estão a ouvir. Vamos dar início a esta que é a 16ª sessão do curso de Arrendamento Urbano, hoje com a senhora professora doutora Ana Afonso, que irá abordar o tema da exceção de não cumprimento no arrendamento urbano. Primeiramente, muito agradeço à senhora professora a disponibilidade para estar presente, esta honrosa presença que nos confere, numa muito breve nota curricular, dizer-lhes que a senhora professora é licenciada em Direito pela Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa em 1996, é mestre em Ciências Jurídico-Empresariais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 2002, doutorada em Direito na área de Ciências Jurídicas pela Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa em 2013, é professora auxiliar da Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, onde leciona a unidade de mestrado integrado da Unidade Curricular de Arrendamento Urbano. É coordenadora e autora da publicação designada Estudos de Arrendamento Urbano, a última datada de setembro de 2023. Senhora professora, a palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigada. Ora bem, vou então falar um pouco, tentar aqui analisar alguns aspectos que me parecem relevantes no tema da exceção de não cumprimento no contrato de arrendamento urbano. Enfim, para isso iria disponibilizar e aqui socorrer-me, como vai sendo hábito, não é? Aqui desculpem que não estou a fazer isto bem, e aqui socorrer-me de uns slides, porque essencialmente estão aqui estão indicadas decisões jurisprudenciais e à medida que eu vou falando dos problemas seria útil indicar, apontar algumas decisões jurisprudenciais, depois poderão consultar se tiverem interesse nisso num momento ulterior. Ora bem, a matéria, este tema, a exceção de não cumprimento, enfim, a CP está aí a assinalar-me o sistema que está a mais, eu às vezes nem escrevo com as consoantes mudas, ainda me faz às vezes um bocadinho de impressão tirá-las, mas à frente já não estão, é só neste primeiro slide. E bom, os requisitos da exceção de não cumprimento do contrato em geral são conhecidos. Portanto, este é um instituto que é um instituto de defesa, é um meio que pode ser designado como um meio de autotutela, que está à disposição de cada uma das partes de um contrato bilateral, sendo que, na verdade, o que a lei terá querido dizer mais concretamente é que estamos a falar de obrigações que sejam sinalagmáticas, que existem entre elas um nexo de interdependência, de correspectividade, e é um mecanismo geral que não corresponde a uma sanção, enfim, não está correlacionada com a existência de culpa ou de incumprimento imputável à outra parte, mas é essencialmente uma forma de defesa, uma forma de uma das partes se proteger, recusando realizar a sua prestação, enquanto a outra parte, vinculada a realizá-la simultaneamente ou antecedentemente, não o faça. E, portanto, é indicado que, na verdade, o fundamento deste instituto, a ideia deste instituto, é realmente assegurar o cumprimento simultâneo das obrigações, assegurar realmente a confiança na realização da contraprestação. Portanto, as prestações que estejam nesta relação de sinalagmática, na medida em que uma é a causa e fim da razão de ser da outra, é? Constitui-se por causa da outra no momento inicial e depois durante a execução da relação contratual há um sinalagma funcional, portanto há um sinalagma genético no momento do nascimento e depois funcional no curso da execução da relação contratual. Uma surge por causa da outra, uma é o fim da outra e, portanto, se uma prestação não é cumprida, a outra também não tem de ser cumprida. E, portanto, é um meio de defesa que está relacionado, que se traduz numa suspensão
do cumprimento da obrigação, tendo em vista pressionar a outra parte ao cumprimento, ou pelo menos defender-se, assegurar-se que não realiza a sua prestação, pois não recebe a contraprestação. E está pensado, enfim, essencialmente para situações de mora ou também de cumprimento feituoso, e também se reconhece que a exceção de não cumprimento possa valer em casos de incumprimento ou cumprimento parcial, sendo necessário, neste caso, respeitar uma ideia de proporcionalidade. Portanto, fala-se, enfim, em 3 requisitos em geral, não é? Sucessão no cumprimento, a causalidade entre as obrigações e a proporcionalidade no exercício deste mecanismo de defesa. Portanto, seriam estes os 3 requisitos que a doutrina tem vindo a assinalar para fundamentar, para permitir o recurso a este mecanismo. Bem, isto em traços muito gerais, havia naturalmente mais para dizer. Há uma obra que é sempre destacada nesta matéria, que é o trabalho, posso destacar na verdade 2, é o trabalho do professor José João Abrantes, a exceção de não cumprimento do contrato, que na verdade remonta já a 1986, com algumas atualizações, mas a obra evidentemente permanece atual, e há também o trabalho da professora Ana Taveira da Fonseca, que trata a exceção de não cumprimento juntamente com o direito de retenção, numa obra que se designa da recusa de cumprimento da obrigação para tutela do direito de crédito, que é, no fundo, o que está em causa neste mecanismo de exceção de não cumprimento. Ora, em relação, o tema é este são considerações gerais, em relação ao contrato de arrendamento urbano, enfim, não há grandes dúvidas em perceber que o contrato de arrendamento urbano é um contrato bilateral e que se estabelece na sua origem, mantendo-se na execução do contrato, este sinalagma entre as prestações principais, que são a obrigação do senhorio proporcionar o gozo da coisa, se é arrendamento urbano, evidentemente, do prédio urbano, e a obrigação de o locatário proceder ao pagamento da renda, ao pagamento da retribuição. Portanto, é entre estas 2 prestações principais que definem, que caracterizam o contrato, que são realmente a razão de ser, a causa da celebração deste contrato, é uma das partes vai proporcionar à outra o gozo, que é o lugar do prédio urbano, e, portanto, fica obrigado a entregar a coisa e a assegurar o gozo da coisa para os fins a que esta se destina. Portanto, há este pôr a coisa à disposição do locatário e depois realmente assegurar que, quer no momento da entrega, quer ulteriormente, não surgem vícios, defeitos que comprometam, que inviabilizem o gozo da coisa locada. E o arrendatário tem, como contrapartida, tem de pagar a renda. Há outras obrigações, às vezes a doutrina sublinha esses aspectos, entre as quais não se estabelece este nexo de correspectividade, mas parece-me que aqui, essencialmente, as questões, enfim, que são mais frequentemente colocadas, mais pertinentes, no fundo é perceber quando e em que medida é que o arrendatário pode excepcionar o não pagamento da renda. Pode o arrendatário recusar o pagamento da renda porque o senhorio não realizou algumas obras cuja necessidade se verificou? E pode, em contrapartida, o senhorio inviabilizar de algum modo o gozo do locado, por exemplo, interromper o fornecimento de água, de gás, de eletricidade, de acesso ao gozo da coisa, porque o arrendatário não cumpre a obrigação, está em mora em relação à obrigação de pagamento da renda. Portanto, são estas as questões relativamente às quais, sobretudo a primeira, a recusa de pagamento da renda pelo arrendatário, que me parece serem mais pertinentes a este respeito. Claro que no momento inicial, conforme o tempo que foi definido ou não para a realização das prestações, pode ser convencionado algo diferente, mas, enfim, se o arrendatário não cumpre a obrigação de antecipação do vencimento nos termos permitidos por lei que tenham sido convencionados, pode naturalmente o senhorio recusar-se a entregar a coisa,
ou vice-versa, recusar-se o arrendatário nesse momento a cumprir a sua obrigação se não há entrega da coisa por parte do locador. Mas, na verdade, não é neste tempo inicial, claro que esta questão pode surgir, mas não é neste tempo inicial que surge com mais frequência, com mais acuidade, o problema do recurso à exceção de não cumprimento do contrato no domínio do arrendamento urbano. A questão mais frequente é realmente perceber até que ponto é que pode haver uma recusa de pagamento da renda, qual é o tipo de incumprimento, quais são as situações de facto criadas da parte do senhorio ou imputáveis ao senhorio que vão permitir ao arrendatário recusar-se ao pagamento da renda. Enfim, há uma não ilimitada, mas há uma dimensão ainda razoável, muito relevante, de decisões jurisprudenciais que abordam, que caem nesta questão, às vezes de uma forma mais essencial, outras a questão parece com um caráter mais incidental. E há aqui, enfim, algumas ideias gerais, mas que depois acaba por se, enfim, reconhecer a possibilidade, antecipando já, não é, de redução proporcional do pagamento da renda em função da redução do gozo do locado. Mas insiste-se bastante nesta ideia de que a falta de realização das obras por parte do senhorio, a falta de cumprimento da sua obrigação de conservação ou manutenção da coisa, não está numa conexão sinalagmática com a obrigação de pagar a renda. E, portanto, a falta de realização das obras, mesmo que perturbe o gozo da coisa locada, não concede ao arrendatário sem mais a possibilidade de se recusar a pagar a renda. E, portanto, há muitas situações em que, claro, enfim, é o argumento, é o fundamento, a defesa que os arrendatários encontram, os arrendatários, seus advogados encontram nesse momento, mas há falta de pagamento da renda. Claro que muitas vezes a falta de pagamento das rendas também resulta de situações de desconforto, de desentendimento com o senhorio. O senhorio intenta a ação de resolução do contrato e o arrendatário vem opor-se, dizendo que, na verdade, não procedeu ao pagamento das rendas porque havia más condições de habitabilidade, porque havia umidade, porque havia infiltrações de água, porque ficou temporariamente inviabilizado o uso da coisa, ou então ainda, mais no domínio dos arrendamentos para fim não habitacional, o senhorio vem intentar a ação de resolução porque o arrendatário não está a usar, não está a explorar o local. E, enfim, o arrendatário vem depois demonstrar, ou alegar, de algum modo, que não está a usar o locado porque realmente não pode, com as condições necessárias para, enfim, satisfazer as exigências da sua clientela, não pode realmente explorar a sua atividade comercial, porque há defeitos estruturais da coisa, não é? Mesmo que o arrendatário tenha assumido, tenha chamado a si o encargo de conservação da coisa, de realização de certas obras, muitas vezes, depois às vezes discute-se que obras é que ficaram a cargo de cada uma das partes, mas são obras de adaptação, são obras que têm uma feição mais contida do que aquelas que afinal mais tarde depois se vêm a revelar necessárias, que são obras estruturais de maior dimensão. E portanto a ideia que começa por se partir é não há nexo de correspectividade entre as obrigações, a obrigação é o senhorio entregar a coisa e permitir o seu gozo para o fim a que se destina, e o arrendatário tem de pagar a renda. Portanto, não pode recusar pagar a renda porque há falta de realização de obras, alguma coisa que não está, que está fora daquilo que tinha sido convencionado, ou já chamou a atenção do senhorio para a necessidade de realizar certas obras, isto não foi feito, só por este motivo não pode recusar o pagamento da renda. Tem de alegar e provar que há uma privação ou diminuição do gozo da coisa, sendo mais fácil quando há realmente uma inviabilização do gozo do locado, porque depois o problema da redução do gozo da coisa é aferir em que medida é que realmente há o respeito da proporção entre a redução do gozo da coisa e o montante da renda que o arrendatário se quer recusar a pagar.
Portanto, há aqui, claro, várias situações, por exemplo, esse acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, enfim, vão todos um pouco ter essa primeira ideia inicial, não é? Não há nexo de sinalagmaticidade, há alguns problemas, há perturbações no gozo da coisa, isso não permite ao arrendatário, sem mais, recusar o gozo da coisa. E, portanto, diz o Supremo, ainda com gozo diminuído, enquanto o arrendatário se mantiver no imóvel, que este é um problema, não é? Muitas vezes as pessoas realmente mantêm-se lá porque não têm outro lado para ir, não querem perder o gozo da coisa, não querem mudar todas as suas, todos os seus móveis, todos os seus pertences para o outro lado, mas a verdade é que se diz quase sempre, bom, manteve-se lá, continuou a explorar o espaço, ocupou, utilizou, então tem que pagar a renda por essa utilização. Portanto, ainda com gozo diminuído, esteve no imóvel, essencialmente este continua a servir para o fim a que se destina e, portanto, tem de pagar as rendas. Igualmente, noutra situação, do mesmo Supremo Tribunal de Justiça, não é? 22 de março de 2021, a segunda que aparece aí indicada no slide, a arrendatária não podia recusar-se ao pagamento integral da renda sem provar a impossibilidade, a inviabilidade do gozo do locado, e este é outro problema que também às vezes é assinalado, que é, bom, mas não alertou devidamente o senhorio para, e depois pode ser difícil de provar, sendo que quem quer recorrer à exceção não cumprimento é uma exceção material dilatória, a materialidade de facto tem de ser alegada e provada, não é de conhecimento oficioso, tem de ser alegada e tem de ser provado pelo arrendatário. Portanto, tinha de provar que realmente o senhorio se tinha constituído em mora quanto ao dever de realização de obras e que realmente se tratava de perturbações que causavam a impossibilidade do gozo do local. Ainda se indica frequentemente o seguinte: bom, o arrendatário tem outros mecanismos de defesa. Em face da falta de realização das obras do senhorio, pode pedir a sua realização, exigir judicialmente a sua realização, pode resolver o contrato e pode substituir-se ao senhorio na realização das obras. Ora, isto muitas vezes é um problema realmente quando os arrendatários não têm as condições económicas para realizar as obras, não querem resolver o contrato, porque não é essa a opção que pretendem, e as obras realmente não são, o senhorio vai tardando, depois, enfim, também nem sempre tudo lhe é imputável, mas lá vem alguém ver e lá repara qualquer coisa, mas o problema persiste. Portanto, este recurso à exceção não cumprimento parece ser realmente um mecanismo, uma ferramenta útil. Confesso que não estou, mas depois os tribunais vão, enfim, definindo, apontando esta ideia geral, mas depois vão abandonando esta ideia tão rigorosa. Porquê? Porque, enfim, realmente, se permite a resolução de contrato também, claro, é um mecanismo de reação mais forte, mais extremo, também sujeito a requisitos mais rigorosos, mas, enfim, se permite a resolução, haver-se-ia de permitir também a exceção de não cumprimento, permitindo-se realmente esta recusa de pagar a renda em função da recusa ou da demora na realização das obras. Mas não é esta a ideia geral que tem aplicado e que tem aceitado a jurisprudência. Enfim, em baixo, o Acordo de Relação de Guimarães, também recente, 19/11, enfim, recente em termos do direito, 19 de novembro de 2020, não é? A obrigação do inquilino de pagar a renda resulta do facto de ser proporcionado ao gozo da coisa. Não é? As obrigações correspectivas são o dever de proporcionar a gozo da coisa e o dever de o inquilino pagar a renda, e não o dever de realização de obras. E, portanto, se há realmente necessidade imperiosa de proceder a reparações no local, então tem essa faculdade, caso se trate de reparações urgentes, ao abrigo 1036, tem o arrendatário a faculdade de proceder à realização das obras, então depois poderá compensar esses montantes no pagamento das rendas, e se não for mais, terá direito à restituição daquilo que estiver em falta no momento da extinção do contrato. Mas realmente isto não parece ser totalmente justo e totalmente capaz de proteger o interesse do arrendatário. Entretanto, em alguns casos, admite-se
a invocação da exceptio, da exceção de não cumprimento do contrato, por estar integralmente inviabilizado o aproveitamento da coisa. Não é? Portanto, são situações mais extremas em que não se pode ter o restaurante aberto, em que não se pode definitivamente habitar na casa, então aí há menos reticências em aceder, em reconhecer a invocação da exceção não cumprimento do contrato. Trata-se, neste caso, esta é uma decisão enfim, interessante, todas os são, de algum modo, mas esta decisão do Supremo Tribunal de Justiça, porque aqui acaba por se reconhecer o recurso à exceção de não cumprimento, mas realmente era uma situação especial, em que se chegou à conclusão que o defeito já existia antes da entrega. E, antes da entrega, cabe ao senhorio demonstrar que não conhecer, para não ser responsável, se não é responsável pelo defeito existente, na verdade não está a cumprir devidamente a obrigação de entrega da coisa, e cabe ao senhorio demonstrar que desconhece sem culpa os vícios da coisa. E chegou-se à conclusão que o senhorio não poderia fazer essa prova porque era um defeito estrutural que tinha de ser do seu conhecimento. E depois lá está uma daquelas situações em que o arrendatário vai tentar realizar obras, depois na verdade começa a realizá-las e a obra é embargada porque faltava licença de utilização para a realização de obras, mas afinal essas obras e a necessidade dessas obras revelam também a necessidade de outras obras estruturais, não podia funcionar o estabelecimento comercial e o tribunal então entendeu aqui que sim, que havia admissibilidade, que havia espaço para a recusa do pagamento das rendas. De novo, a relação do Porto, enfim, em outras ocasiões, também por estar inviabilizada a exploração do estabelecimento comercial, aqui por falta de realização de reparações, portanto, num momento ulterior, já no momento da fase do processo de execução do contrato. Uma outra hipótese também da relação do Porto, que, portanto, a terceira que aí vai indicada, 11 de 4 de 2019, tratava-se de uma hipótese, salvo eu, para ter um estabelecimento comercial da zona de Vila Nova de Gaia, em que o que tinha acontecido era que o próprio senhorio, enfim, havia um espaço afeto ao exercício de uma atividade comercial de atendimento ao público, e o senhorio tinha começado a realizar obras que inviabilizavam o acesso da clientela e a permanência da clientela com um mínimo de conforto e de qualidade dentro do estabelecimento comercial, e então entendeu-se que era imputável ao senhorio, o próprio estava a realizar obras, era necessário realizá-las, mas realmente com a realização dessas obras inviabilizava o gozo, o aproveito da coisa para o fim a que se destinava, e portanto também aqui se reconheceu a exceção de não cumprimento do contrato. De novo, mesmo uma situação ou semelhante nesse acórdão da relação de Lisboa, que vai indicada em último lugar. Eu, naturalmente, que no final disponibilizarei estes slides, para, enfim, a utilidade é realmente esta resenha. Há outras decisões jurisprudenciais, mas apesar de tudo uma resenha suficientemente cuidada das decisões jurisprudenciais respeitantes ao tema. E depois lá vão aparecendo, perante a falta de realização de obras, não pode recusar o pagamento das rendas, mas pode reduzir o montante da renda. A questão é que muitas vezes este problema é colocado já numa fase judicial, em que, como eu dizia há pouco, está em causa a resolução do contrato, não há falta de pagamento das rendas, vai dizer, mas afinal havia aqui a falta de realização de obras, também em cumprimento imputável ao senhor, e portanto por isso é que deixamos de realizar as obras. Só que aí já é demasiado tarde, porque o tribunal vem geralmente dizer, bom, nós até podemos aqui reconhecer esta correspectividade quando há inviabilização do gozo da coisa. Então aí poderia ter havido, ou pode-se reconhecer nesta fase, realmente a recusa do pagamento das rendas. Mas, uma vez que não havia inviabilização do gozo da coisa, então só poderia ter havido uma redução proporcional, quando depois já é tarde para isso, e portanto depois acaba por se descartar a possibilidade, se não é o tribunal que vai depois decidir oficiosamente, olha, sim, vamos fazer aqui um ajustamento e portanto só paga X% das rendas, e portanto muitas vezes a razão fundamental de uma forma poderia até existir, mas depois nessa fase é afastar. E portanto havia o direito de reduzir o montante da renda que fosse proporcional, esta ideia de proporcionalidade, a ideia de causalidade entre as obrigações, e depois também uma ideia de proporcionalidade, de equilíbrio na prestação cujo cumprimento se exige contra a prestação cujo cumprimento é devido.
Portanto, são, enfim, todos estes acórdãos, tudo relação do Porto, não, aqui em baixo relação de Lisboa, portanto, tem a ver exatamente com esta ideia de se abrir a porta, de se admitir, é uma redução do pagamento da renda, mas proporcional à inviabilização do gozo da coisa. E muitas vezes recusando, dizendo, bom, mas continuou lá a morar, esteve sempre lá a morar, bom, mas esteve a ocupar a coisa. Também às vezes há esse problema quando faltam as licenças. O arrendatário instala-se na coisa, mas nem sempre a obtenção da licença de utilização geral é da responsabilidade do senhorio. O arrendatário tem direito à resolução do contrato, mas muitas vezes usando a coisa durante algum tempo e antes do seu fecho acaba por se entender que durante o tempo em que a ocupou tem a obrigação de pagar as rendas correspondentes a essa duração temporal, que também pode não ser inteiramente justo. Este segmento de decisões jurisprudenciais parece-me aqui particularmente interessante, porque aqui vai-se chamando a atenção e nesta segunda da relação de Lisboa procede-se mesmo a uma aplicação, uma concretização desta ideia de se admitir uma redução do pagamento da renda proporcional à redução do gozo da coisa. E então, esta situação, a segunda decisão jurisprudencial que está indicada, Acórdão da Relação de Lisboa, 15 de setembro de 2020, tratava-se de um estabelecimento de ensino instalado num prédio arrendado. Estamos a falar do pagamento, evidentemente, do pagamento de rendas de montantes elevados, e a arrendatária tinha solicitado ao senhorio a realização de obras em virtude de um dos problemas mais frequentes, não é, dos nossos prédios urbanos, são as infiltrações, as umidades, e portanto chovia em algumas salas de aula, e depois havia realmente alguns equipamentos que vão ficando deteriorados, e pediu e aguardou que o senhorio, portanto, tinha dado conta da existência de perturbações na utilização da coisa, tinha solicitado a realização de obras, portanto, no fundo o senhorio constitui-se em mora quanto ao dever de realização destas obras, eram obras que incumbiam ao senhorio e bem, geral, né? Em geral cabe ao senhorio realizar as obras de conservação e manutenção da coisa, e ao fim de um determinado período de tempo a arrendatária veio comunicar unilateralmente ao senhorio que, não, na verdade, primeiro tentou chegar, aliás, o tribunal dá isso como provado, e é um elemento importante, ela vem dar conta à outra parte de que pretende reduzir proporcionalmente e tentar encontrar aqui uma solução consensual, e perante a falta de resposta da outra, que insiste, o senhor insiste no pagamento da totalidade das rendas, passa então a pagar apenas 35% do montante das rendas devidas. E o tribunal aceita esta redução proporcional, dá razão à arrendatária, entendendo que esta redução em 35% era realmente ajustada à limitação do locado, porque pelo menos um terço da fração não podia ser devidamente utilizada, portanto, dada, como está indicado, a limitação acentuada em função do descritivo facto, como seja a área atingida, não inferior a um terço da fração, a caracterização do vício e a atividade, que era uma atividade de ensino, portanto, em que estavam presentes pessoas para receberem aulas e pessoas em idade jovem, portanto era importante realmente assegurar as devidas condições de segurança e de qualidade no serviço. E, portanto, também entendeu que, apesar de haver algumas dificuldades, este também é um problema, claro, como poderão naturalmente antecipar, que é, bom, vamos então admitir que pode haver uma redução proporcional da renda. Como é que isto se faz? Isso não há acordo. É o arrendatário que vai decidir unilateralmente? E se a senhoria se recusa a receber as rendas? Bom, pode-se proceder à consignação em depósito, mas nada garante ao arrendatário que no momento ulterior as rendas que consignou em depósito, o montante que tenha consignado em depósito, possa ser considerado, possa ser julgado inferior à redução proporcional do gozo do locado. Portanto, não há exatamente critérios, sequer critérios jurisprudenciais, que estejam definidos para dizer
bom, claro que quando há várias frações, vários espaços dentro do mesmo prédio, não no sentido de fração autónoma, mas no sentido de frações, divisões, pode-se, enfim, e dada a maior ou menor importância dessas divisões, pode-se dizer, bom, é um arrendamento por X metros quadrados, há a utilização de uma percentagem de metros quadrados que está inviabilizada e, portanto, reduz-se proporcionalmente o pagamento da renda, mas as coisas não são exatamente, não é? O cálculo da renda não se faz exatamente ou rigorosamente desta forma. E, além disso, o problema é que é assim, é mais simples, se realmente o problema detectado se situa apenas numa divisão. É uma divisão que não pode ser utilizada. Mas se há pontos, problemas, umidades, infiltrações em vários espaços, em várias divisões, como é que se afere, como é que se procede a este cálculo de redução proporcional? E, portanto, isto está ainda por limar, por definir, mas esta decisão jurisprudencial é, a este título, uma decisão interessante, porque realmente o Tribunal aceita a redução que foi feita, deu que era razoável, dado o tipo de vícios que se tinham verificado. Este exemplo tem a ver com uma situação também me parece curiosa neste contexto, que não tem a ver com o arrendamento clássico tradicional, é que tinha a ver com um arrendamento em shopping center, portanto, num centro comercial, portanto, um contrato de exploração de loja num centro comercial. E tratava-se aqui de um cinema, e outra vez o mesmo problema, as infiltrações, as umidades, e a lojista que explorava o cinema, a certa altura decidiu deixar de pagar a renda, porque não eram realizadas as obras que entendia serem necessárias, e embora não estivesse totalmente inviabilizado o gozo do espaço, dizia que havia realmente uma perturbação da sua imagem comercial, que não havia suficiente qualidade na prestação de serviço. Dava o aparecimento, portanto, de manchas e o facto de cair mesmo a água em algumas ocasiões em alguns espaços, e o tribunal disse, bom, apesar de, em geral, não admitirmos, não é? Só há exceção de não cumprimento, pode haver recusa de pagamento da renda quando há inviabilização do gozo da coisa, na verdade a especificidade aqui das obrigações a que se vincula o gestor do centro comercial, o promotor, então a outra parte, o senhorio do centro comercial, então aceita-se esta exceção de não cumprimento. Não é? Portanto, vou citar, diz o tribunal, estamos perante um contrato de utilização de espaço em centro comercial em que a obrigação principal assumida pelo autor não é apenas a de proporcionar a cedência do gozo de um espaço, abrange todo um conjunto de serviços. Aquela ideia de que se está realmente a proporcionar um lugar privilegiado para o comércio. E continua a ser um lugar para o comércio, mas não é de todo privilegiado quando realmente há problemas estruturais, há defeitos na coisa que não são corrigidos. E, portanto, aqui entendeu-se que podia haver mais do que uma redução proporcional da renda, podia haver a recusa do pagamento da renda por causa do tipo de prestações, da especificidade das prestações a que vai vinculado o gestor, ou se quisermos, o senhorio do centro comercial. Enfim, esta indicação já tinha dado só um exemplo onde a questão foi colocada, não é? Cabe ao arrendatário a prova da materialidade de facto bastante para justificar a recusa de pagamento das rendas e, portanto, no fundo, para recusar o pagamento da totalidade da renda, teria o arrendatário devido provar que realmente foi inviabilizado o gozo da coisa. Ou então, que quer reduzir proporcionalmente em função da diminuição proporcional da possibilidade de explorar, de aproveitar a coisa. Outra hipótese também interessante tem a ver com um problema, mas realmente esta é a questão que mais vezes coloca, esta é portanto, obras que não são feitas, perturbações, vícios, defeitos, o inviabilização do gozo da coisa, recusa de pagamento de rendas, mas também há uma hipótese em que o arrendatário se recusa a pagar as rendas, dizendo que não foi dada a quitação pelo senhorio. E o tribunal não veio aceitar integralmente este argumento, dizendo
até pode ser, até podemos aceitar essa correspectividade entre a obrigação de pagar a renda e a obrigação de dar a quitação, embora não sejam, em bom rigor, obrigações sinalagmáticas, mas pode-se, para este efeito, aceitar que há suficiente correspectividade, mas seria necessário que o senhorio se tivesse recusado injustificadamente a dar a quitação, e isso não teria sido provado, não teria sido esse o caso, e seria também necessário que esta recusa de dar a quitação se reportasse uma prestação de renda em concreto. Em relação a uma prestação de renda em concreto, o senhorio recusa-se a dar a quitação e o arrendatário recusa-se a pagar a renda. Simplesmente o arrendatário pretendia com este argumento justificar a falta das rendas vincendas porque não tinha sido dada a quitação em relação a rendas no passado. E isso o tribunal já não reconheceu. Mas tem interesse esta questão para efeito de se admitir, o que na verdade a doutrina admite, vai caber no Instituto em geral, este reconhecimento de que, embora sejam estas as prestações principais entre as quais se estabelece sinalagma, o incumprimento de outras obrigações secundárias ou acessórias, desde que suficientemente graves, desde que haja um nexo de proporcionalidade bastante, porque se diz sempre, bom, ao dever, claro, transversal, de atuar segundo a boa-fé, e portanto há sempre este limite da boa-fé no recurso, na invocação deste instituto. A nossa lei, nos artigos 428, 429, não inclui explicitamente este limite, enfim, sabemos que é um princípio, faz parte do que é transversal ao direito civil, até ao direito privado em geral, mas, por exemplo, a lei italiana, salvo erro, o artigo 1460 do Código Civil italiano refere-se explicitamente ao limite da boa-fé. Mas ele não precisa estar lá na lei para saber que temos que o usar. Na verdade, parece-me que aquilo que vale sobretudo é uma ideia não tanto de honestidade, de probidade ou de correção na execução das prestações, mas antes a própria ideia que é a essência do instituto e que é, no fundo, abrirmos um bocadinho a comporta e perceber que, bom, estas não são as prestações principais, ou não há um incumprimento total de uma prestação principal, mas aquilo que não se está a cumprir, ou que se teme que não venha a ser cumprido, é proporcional àquilo que se está a recusar. E, portanto, esta ideia de proporcionalidade cabe dentro, parece-me fazer parte da própria essência do instituto, não é? Porque aqui a ideia é assegurar o cumprimento simultâneo das obrigações, é assegurar aqui o equilíbrio, a correspectividade entre as obrigações que nascem ligadas e que, portanto, devem funcionalmente permanecem nessa correlação. E, portanto, se uma falha, então há razão para que a outra seja recusada. Mas a este nível acaba por ser interessante esta hipótese, embora no caso concreto o tribunal tenha, e bem, parece-me, tenha recusado o reconhecimento, esta recusa de pagar a renda por falta da obrigação de dar quitação. Depois ainda, enfim, é preciso, claro, distinguir entre o que é exceção não cumprimento e o que é o direito de compensação. No fundo, não se trata exatamente de exceção não cumprimento quando o arrendatário realiza determinadas obras, ou acha que tem ainda de receber alguma indemnização e quer compensar com as rendas. Portanto, o Instituto a convocar é o direito de compensação e, portanto, é necessário respeitar os seus requisitos próprios. Este é outro problema, portanto, estávamos a ver as coisas do lado do arrendatário que se recusa a pagar a renda, que é do lado do senhorio, não é? Que é uma tentação para os senhorios, e é preciso ter, enfim, algum cuidado, penso eu, neste aspecto, porque o tribunal tem vindo a dizer é que não pode o senhorio inviabilizar o gozo da coisa em função da falta de pagamento da renda. No fundo, ele entrega a coisa, tem que viabilizar o seu gozo. Em face da falta de pagamento da renda, pode resolver o contrato, mas não pode vedar, perturbar o gozo da coisa pelo arrendatário. E, portanto, por exemplo, e este é um acórdão também me parece que este nível, neste contexto interessante,
que é o Acórdão da Relação de Lisboa de 24 de junho de 2014, o facto de a arrendatária ter rendas em dívida não obstava a que o locador, tinha havido aqui alguns problemas, tinha deixado temporariamente de usar o local, de explorar, era salvo erro, um restaurante, e a arrendatária a certa altura, portanto, uma coisa não estava a ser usada, o senhorio acabou por desligar, cortar o acesso à água, luz e eletricidade, mas depois o problema foi sanado e, portanto, a arrendatária solicitou que esses serviços voltassem a ser acionados pelo senhorio e o senhorio não o fez, tendo realmente inviabilizado o gozo da coisa pela arrendatária. E o tribunal entendeu que não podia este argumento ser usado como meio de pressão, como meio de senhorio, este argumento, desculpem, este comportamento não poderia ser usado como meio de pressionar o arrendatário ao pagamento da renda. Pelo contrário, era o incumprimento do locador que acabava por assumir relevo significativo para, a partir dali, estar fundamentada a possibilidade de a arrendatária recusar o pagamento das rendas. Ou seja, em geral, não admitem os tribunais que o senhorio possa inviabilizar o gozo da coisa, portanto, inviabilizar a habitação, inviabilizar a exploração do estabelecimento comercial por motivo com fundamento na falta de pagamento das rendas. A falta de pagamento das rendas tem, enfim, um conjunto de consequências que o legislador define, que define com detalhe e com cuidado, e será considerado incumprimento suficientemente grave para permitir a resolução do contrato, a existência de 3 meses de renda em atraso, mas depois o senhorio tem de pedir a resolução do contrato, ou então tem direito, claro, tem esse direito de exigir o pagamento das rendas em falta, com o pagamento da indemnização, que é atualmente, não, como sabem, não é? Não de 50%, mas de 20% do montante da renda em falta. Mas não pode, muitas vezes, os senhorios, às vezes até em conversas, enfim, eu não pratico advocacia, mas muitas vezes perguntam-me ou sugerem-me, e este é sempre um dos conselhos que eu dou a quem seja senhorio, é não façam corte da água, porque eu é que estou a pagar a água, portanto vou imediatamente cortar o acesso a estes serviços, portanto, para ver se as pessoas saem da casa voluntariamente. Não pode ser. Enfim, todos os advogados dão conta de que há muitos problemas no recurso ao PED, mas apesar de tudo é um processo suficientemente expedito para depois evitar este tipo de consequências, não é? Que acabem por ser considerados responsáveis por terem inviabilizado o gozo da coisa e, portanto, não terem sequer direito à possibilidade de receber as rendas durante aquele período em que o arrendatário continua a usar a coisa. Claro que depois da resolução e do decorrido daquele período de tempo que o legislador ainda concede ao arrendatário para sair da coisa, então terá de pagar a renda, e estando em atraso, o dobro dessa renda, conforme prevê o artigo 1045. E depois, discutivelmente, outras sanções de cláusulas penais que estejam associadas a esse incumprimento, mas parece que este título, o artigo 1045, não deixaria margem para essa admissibilidade. Mas isso já é outra questão, eu hoje não estou aqui para falar dessas questões, estou aqui apenas para falar sobre a exceção de não cumprimento do contrato. Eu vou só em 2 minutos fazer uma recapitulação daquilo que disse, porque fui dizendo coisas dispares, não é? Uma vez uma, depois outra vez outra, e pode-se ficar um pouco na dúvida do que é que afinal se entende a este respeito, e depois, como penso que a duração da aula é 1h30, era isso que estava inicialmente previsto, o restante ficará, enfim, para colocarem questões ou para apresentarem alguma ideia, no fundo, para conversarmos um pouco, se for caso disso. Portanto, a primeira ideia é a seguinte: aquilo que se tem entendido é a interdependência, o sinalarme existe entre a obrigação de proporcionar o gozo da coisa e a obrigação de pagar as rendas. E os tribunais vêm dizer sucessivamente que a falta de realização das obras não está em relação sinalagmática com o dever de pagamento das rendas. Portanto, em princípio, em geral, o ponto de partida dos tribunais é: não pode o arrendatário
recusar-se a pagar a renda porque há obras que deveriam ter sido realizadas, que eram da responsabilidade do senhorio, de cuja necessidade este já foi informado e relativamente às quais está a tardar. Há uma coisa que não está a funcionar muito bem, mas já se avisou o senhorio, esta tarda na realização das obras, não pode o arrendatário decidir que nesse mês não vai pagar a renda. Pode recusar-se a pagar a renda se houver uma inviabilização do gozo do locado, não pode todo em todo usar a coisa, não pode explorar o seu estabelecimento comercial, não pode habitar o espaço e sai deste, que é já de si um problema enorme, portanto sai do espaço, portanto, mostra não é possível estar aqui a habitar, tenho realmente que sair daqui. Mas é preciso que se trate de... Porque às vezes é invocado o artigo 1040, mas o artigo 1040 não está só correlacionado com uma ideia de equilíbrio de prestações, está também correlacionado com uma ideia que parece-me ser a ideia principal dessa norma, de distribuição do risco, do gozo da coisa entre as partes. Então, se há realmente uma privação ou redução, para já vamos começar pela privação ainda. Portanto, se há uma privação do gozo da coisa que é imputável ao locador, pode realmente o arrendatário recusar-se ao pagamento das rendas. Mas se esta inviabilização do gozo da coisa não é imputável ao locador, então isto só é assim, diz o artigo 1040, quando tenha decorrido 1/6 da duração do contrato. Ou seja, aquilo que decorre do artigo 1040 não é sem mais. Há uma perturbação no gozo da coisa. E o arrendatário deixa de pagar a renda, não é assim. É preciso que a perturbação não lhe seja imputável, aí ele locatário, às vezes é necessário tem ele que vir provar que realmente houve que ruiu algo dentro do imóvel, porque antes da entrega, os vícios são da responsabilidade do senhorio. Depois da entrega, o locatário é que tem de provar que aqueles vícios, aqueles defeitos não apareceram por culpa sua. Mas admitindo que isto até é fácil, que há um infortúnio e, portanto, há uma inundação e o espaço fica inviabilizado. Bom, não sendo, isso é que é um problema de risco, não sendo imputável nem ao locatário, nem ao locador, o risco do gozo da coisa temporariamente tem de ser assumido pelo arrendatário. E é isso que resulta do artigo 1040, que eu posso, que tenham convosco, mas eu posso, tenho só um segundo aqui para claro. Norma do artigo 1040, portanto, começa por dizer, portanto, se por motivo não atinente à sua pessoa das suas familiares, o locatário sofrer privação ou diminuição do gozo da coisa locada, desculpem, haverá lugar a uma redução da renda proporcional, ou aluguer, agora não nos interessa, uma redução da renda proporcional ao tempo da privação ou diminuição e à extensão desta. Mas, há sempre um mas, se a privação ou diminuição não for imputável, não é imputável ao locatário, mas também não é imputável ao locador nem aos seus familiares, a redução só tem lugar no caso de uma ou outra exceder 1/6 da duração do contrato. E, portanto, é preciso olhar para a duração do contrato e perceber se excedeu, se já passou esse tempo ou não. Mas isto se é um problema de acaso, se é uma concretização de um risco, se é um evento fortuito. Se há responsabilidade do locador, então pode, em caso de inviabilização da coisa, haver recusa do pagamento da renda. E quando é que haverá responsabilidade do locador? Em geral e em princípio, na maior parte dos casos, naquelas situações em que é o locador que assume a obrigação de realizar, portanto, não se muda no contrato, não se diz no contrato que os encargos de conservação e manutenção da coisa passam a correr por conta do arrendatário. Então é responsabilidade dele. Mas para que ele seja responsável, é preciso que o arrendatário dê conta da existência desses vícios e o interpele para fazer a reparação das obras. Então, a partir daí, sim, passou para a esfera do senhorio este dever, esta obrigação de proceder à realização das obras. E depois das duas, uma, ou estas obras realmente inviabilizam o gozo da coisa e a possibilidade de recusar o pagamento da renda, integralmente, ou o arrendatário continua a utilizá-la, ainda que com dificuldades, ainda que em más condições, mas não pode recusar-se ao pagamento da totalidade da renda. O que pode é reduzir proporcionalmente esse pagamento.
Depois, como já tinha há pouco referido, abre-se uma nova dificuldade que é, bom, se chegam a acordo sobre essa redução proporcional, tudo bem, como sempre, quando há consenso, geralmente depois não há problemas, foi combinado que assim fosse. Mas quem é que decide qual é o valor desta redução proporcional? E se o senhorio se recusa a receber apenas parte da renda? Bom, ainda fica a solução de proceder à consignação das rendas em depósito, mas ainda temos depois o problema de, porventura, ulteriormente, colocando-se o problema a um tribunal, este acabar por achar que aquela redução do gozo da coisa não era suficiente para que o arrendatário viesse unilateralmente diminuir no montante em que o fez, na percentagem o que o fez, o pagamento da renda. Do lado do senhorio, não se tem admitido que este possa cortar, portanto, realmente é este problema que está em causa, o acesso, fornecimento de água, gás, eletricidade, não se tem admitido que este possa cortar ou inviabilizar o gozo da coisa pelo arrendatário, e a partir daí as coisas invertem-se. Portanto, não pode o senhorio perturbar o gozo da coisa como resposta, como meio de defesa em face de uma falta de pagamento das rendas pelo arrendatário. E fazendo-o, corre o risco de, a partir daí, o tribunal considerar que realmente a falta de pagamento das rendas é muito justa, porque o arrendatário não tem a possibilidade de aproveitar o gozo da coisa. Portanto, essa tentação deve ser sempre refriada, porque nunca é boa ideia para um senhorio adotar um tipo de portanto, um comportamento desse tipo. Bom, espero ter contribuído de algum modo para enfim, para pensarem sobre esta questão. Espero também ter sido clara, embora nem tudo seja óbvio. Há decisões distintas. Não há assim trabalhos tão desenvolvidos. Nós já tivemos 1 ou 2 trabalhos da disciplina de arrendamento, um trabalho de mestrado, mas não há textos assim tão desenvolvidos. Há sobre a exceção de não cumprimento em geral, há menções, evidentemente, à exceção de não cumprimento de contrato de arrendamento, mas não há trabalhos monográficos desenvolvidos sobre o tema. De qualquer modo, estou à disposição para alguma questão ou alguma nota que queiram colocar ou deixar. Muito obrigada, senhora professora doutora Ana Afonso, por esta fantástica exposição, pelas dúvidas que veio aqui levantar, tão pertinentes. Penso que no chat ainda não temos questões, vamos aguardar aqui 1 minuto ou 2. Os colegas, tal como habitualmente, estão inteiramente à vontade para colocar as questões que considerem pertinentes. Acho que está aqui qualquer coisa. Temos um colega a reiterar o que eu disse. Obrigada. Portanto, já não sou a única a considerá-lo. Ninguém, não sei se é só timidez, se é vontade de entrarem em fim de semana. Eu gostava que aproveitássemos este tempo, que foi o compromisso que eu inicialmente assumi, embora realmente, enfim, eu posso inventar mais coisas, mas não faz sentido, o núcleo, não é? A essência do problema. E aqui uma questão, entretanto entrou uma questão. Ok, ótimo. Já aqui alguém a abrir Está caminho. bem, ok. A colega doutora Raquel Soares coloca a seguinte questão: qual será a vantagem de optar pelo não pagamento da renda em caso de falta de condições de habitabilidade, por exemplo, a resolução do contrato? Eu acho que isso dependerá dos interesses do arrendatário. Há fundamento, claro, se há falta de realização de obras, há fundamento para a resolução do contrato. É salvo erro o artigo 1083, número 5 do Código Civil. Não são realizadas as obras, é pedido, o senhorio não realiza as obras, há fundamento para a resolução do contrato. E isto dependerá mais do interesse do arrendatário. O arrendatário tem interesse a sair do imóvel, não quer
continuar nesse tipo de discussões, já fez algumas tentativas junto do senhorio, realmente não lhe agrada estar naquelas condições, porque há umidades, porque tem crianças, e pode mudar-se para outro lugar. Eu acho que seria mais útil a resolução, mas isto nem sempre é uma opção, porque as pessoas não têm necessariamente condições, não são só condições económicas, são também pessoais e profissionais, não é? Mudar de casa, felizmente não me aconteceu, mas imagino e percebo, não é preciso pensar muito para perceber isso, que uma mudança de um lugar para o outro pode, enfim, implicar custos, pode ir para o outro lado pagar uma renda mais elevada, se elas continuam a subir. Portanto, eu acho que tem mais a ver, não tanto de uma perspectiva jurídica, mas mais de uma perspectiva fática, prática, aquilo que interessa ao arrendatário. O problema se ele continua a habitar, é porque não há, o tribunal diz sempre isto, bom, mas continuaram lá, continuaram a usar a coisa. E, portanto, era porque não havia inviabilidade do gozo da coisa. E assim não sendo, então não se podem recusar ao pagamento da totalidade das rendas. O que podem tem-se aberto esse caminho, tem-se admitido essa possibilidade, é reduzir proporcionalmente o pagamento da renda, mas com esta dificuldade prática adicional, que é, mas em que medida? Quem é que determina isto? Como? Que critérios é que vão ser seguidos? E, claro, nisto deverá haver algum cuidado o arrendatário comunicar, bom, já caso não aceito o pagamento desta renda, vou proceder à consignação em depósito, o montante é este porque falta, portanto, alegando realmente toda a matéria de facto, há uma parte da divisão que não pode ser utilizada, uma parte da casa, desculpe, não pode ser utilizada, há duas divisões realmente em que chove, portanto não é possível realmente manter-nos ali, nem mantermos os nossos pertences, até já se estragaram coisas, portanto é preciso realmente depois que o arrendatário se cabe ao arrendatário, infelizmente, ter esta cautela. Portanto, eu acho que é mais uma questão prática de vontade do arrendatário e de possibilidade do arrendatário do que propriamente de uma questão jurídica, mas há fundamento para a resolução do contrato em caso de falta de realização das obras, desde que não se trate, claro, não é? Há sempre esse limite também, está sempre a colação à boa-fé também no exercício do direito de resolução, que é, não pode o incumprimento da outra parte ter escassa importância, ser assim só uma preciosidade, um store que não fecha, embora isso possa ser grave, se é o quarto e não se consegue evitar a entrada da luz, mas às vezes há pequenas coisas que não fundamentam, que não têm gravidade bastante para fundamentar a resolução do contrato. Obrigada, senhora professora. Creio que temos uma outra questão. Desde que a pessoa se não conseguir em relação a esta questão, no fundo, a ideia é de que deve optar-se eu diria que se deve optar pela consignação em depósito das rendas, salvo se o arrendatário fecha o estabelecimento comercial e diz não posso utilizar, e até pode ter direito a ser indemnizado pelos danos que sofrem em virtude desta perturbação no exercício da sua atividade comercial. Mas é preciso que realmente esteja inviabilizado o gozo. Caiu o teto. Há infiltrações tão graves nas paredes que chove copiosamente dentro do espaço. Portanto, nesses casos está inviabilizado o gozo da coisa. E sai-se, portanto, aí não se paga de todo a renda. Em outros casos, sempre que o arrendatário se mantenha no gozo da coisa, deve optar pela redução proporcional, já sabemos depois que as dúvidas podem surgir, e procedendo à consignação em depósito das rendas, quando o senhorio se recusa a recebê-la, porque, evidentemente, se o senhor aceitar, sim, o senhor tem razão, vou só receber aqui parte, realmente não há condições para usar a maior parte da coisa, ou há perturbação no gozo da coisa, então não há problema, não é? Há acordo. Não sei se era isto que pretendiam se esclarecer a questão ou se há aqui algum aspecto que eu não tenha ponderado devidamente. Isso sim. Passamos para uma outra questão que refere o seguinte: havendo ainda que perfunctoriamente claro razões para não pagar a renda, dada a omissão... eu já respondi, era esta que eu estava, eu passei logo para esta, eu tenho aberto o painel também, então, agora acho que há mais qualquer coisa, há mais qualquer coisa, essa que já não vi. Feito. Ok. Em sendo identificada a necessidade de realização de uma obra necessária, basta o arrendatário notificar o senhorio por carta registada com aviso de recepção, ou é necessário tomar outras providências a fim de que possa utilizar esta notificação como base para uma futura exceção de não cumprimento? E eu acho que basta dar conta
de qual é, não sei, hoje usa-se muito as fotografias, não é? A descrição em relação ao estado da coisa, ao estado em que ela agora se encontra, no sentido de comunicar ou pedir, na verdade, pode-se solicitar ao senhorio, este até deveria fazê-lo quando lhe é pedido, mas pode-se solicitar ao senhorio uma visita ao imóvel, pois claro, é preciso que o arrendatário esteja lá, mas uma visita ao imóvel para ele próprio dar conta do que se passa. É sempre um problema, porque o senhor vai achar sempre que não é suficientemente grave, ou vai dizer sim, tem toda a razão, e vai procurar realizar as obras, vai contratar um empreiteiro, que depois muitas vezes as coisas não são suficientemente bem feitas ou não se resolvem imediatamente e, portanto, o problema depois vai-se avolumando. Mas, em princípio, basta como diz essa notificação, portanto, enviar este escrito, que é confirmado, se for a carta registada com aviso de recepção, serve como prova, no sentido de que há este defeito, vai identificado em fotografia, ou já seguiu para o seu e-mail a fotografia a denotar, portanto, a demonstrar o estado em que atualmente se encontra a coisa e, portanto, peço que realize estas obras. Mas é suficiente isso, acho que não é necessário mais do que isso. Uma outra questão colocada pelo colega Dr. Sérgio Martins: tendo o inquilino a obrigação de transferir as contas de consumo, água, luz e gás, para o seu nome e não o fazendo, pode o senhorio cancelar o débito automático dessas mesmas contas? É uma questão muito pertinente, não tenho a certeza. Eu não o faria. Sendo senhorio, para não arriscar, para não estar, cá está aquele problema, porque realmente é verdade, nos termos daquilo que ficou acordado, e este é um problema frequente, o senhorio tem contratado estes serviços em seu nome, mas depois vai transferir isto para o nome do arrendatário. O arrendatário não diligencia para o fazer. Ou então, que também é um caso frequente, o senhorio paga e depois, com a renda, o arrendatário tem que pagar estas prestações. E não o faz. Só que o recusar, o cortar o acesso, inviabiliza realmente a habitabilidade. E, portanto, embora possa realmente revelar-se um pouco injusto, voltamos sempre ao mesmo tema. E note-se que não é só o atraso de 3 meses no pagamento das rendas, o atraso de 3 meses no pagamento de outras despesas que ficam a cargo do arrendatário, também dá ao senhorio o direito de resolução do contrato e recurso e de recorrer, enfim, se tem interesse nisso ao PET, senão então, enfim, tem que intentar uma ação judicial, sendo o ideal, mas não consigo responder sim, não. Eu percebo a ideia, que é bom, mas se assumiu essa obrigação, então depois recusar o fornecimento realmente está em nexo sinalagmático naqueles dois aspectos. Mas a verdade é que o legislador veio definir, para a proteção do arrendatário, um esquema bem estruturado e claramente com uma função de proteção de mecanismo de reação em face de falta de pagamento das rendas ou de outras despesas. E, portanto, parece-me que é mais seguro o senhorio seguir esse processo. E, portanto, se o arrendatário não cumpre o seu dever de passar as prestações para o seu nome, não paga ou está em atraso, tem o senhorio fundamento para resolver o contrato. Uma outra questão colocada pela colega doutora Cátia Teixeira: de facto, é mesmo aconselhável não deixar de pagar a renda ou até reduzir o seu valor na proporção do não gozo, pois tive uma decisão que não atendeu à exceção por mim invocada, num caso em que a arrendatária, que era uma escola, ficou privada do uso de uma das salas de aula por causa de infiltrações de água não reparadas pelo senhorio, que em reconvenção foi condenado a realizar as obras. De facto, não é uma questão, é uma recomendação. Uma recomendação. Uma nota no sentido, depois que mais vale, porque portanto, não se recusar ao pagamento integral das rendas e proceder a uma redução proporcional que seja equilibrada, que depois seja atendível pelo tribunal. É isso, no caso de negociações recorrentes. Temos agora aqui uma questão colocada por um colega não identificado, que diz o seguinte: no caso de inundações recorrentes no locado, provocadas pela zona municipal onde o mesmo se situa, fazendo-se prova de que o senhorio conhecia que as mesmas se iriam verificar novamente, o arrendatário poderá resolver o contrato com base no incumprimento contratual do senhorio ou, solução alternativa, encontra-se obrigado a notificar o senhorio
para a realização de obras estruturais que impeçam a repetição das inundações? É uma muito boa questão também. De novo, eu recomendaria, ou o que eu faria era de novo jogar pelo seguro e fazer a notificação. Dizer que tal, como é do seu conhecimento, não é? Houve este problema, vai-se repetir, ou na sequência do que já conversamos, ou do que já foi por si detectado, venho pedir que proceda à realização destas obras para não haver dúvida, porque realmente a ideia, o dever de aviso, vamos lá ver, os deveres têm sempre uma função. O dever de aviso que o arrendatário está incumbido a cumprir em relação ao senhorio tem a ver com o facto do senhorio desconhecer a necessidade de realização das obras que não está dentro da casa. E, portanto, não tem que as antecipar, não tem que as imaginar. Agora, se ele já as conhece, este dever não tem função útil, portanto, é abusivo, diria eu, vir escudar-se numa ignorância que não é real. E, portanto, realmente ele poderia resolver o contrato. Agora, é preciso sempre que haja tempo bastante para a realização de obras. Portanto, o ideal é notificar, dar tempo, não é? Fazer a interpelação e depois converter-se a mora em cumprimento definitivo, procedendo-se à resolução do contrato. Portanto, parece-me que seria uma solução mais avisada, que no fundo pode poupar dificuldades mais adiante. Uma outra questão colocada pela colega doutora Francisca Montenegro. No caso de uma ação declarativa de condenação, em que se pede que os réus sejam condenados a desocupar o imóvel, quando já o desocuparam, bem como a condenação dos réus arrendatários no pagamento de rendas vencidas e devidas, mas sem ser pedida ou alegada a resolução do contrato, quais os argumentos de defesa adequados em sede de contestação? Sendo certo que em sede de contestação foi alegada a exceção de não cumprimento, em virtude da falta de realização de obras, mormente quando foi enviada uma comunicação aos senhorios a peticionar a redução proporcional da renda, em virtude do incumprimento de tal obrigação por parte do senhorio, ainda que sem ter sido realizada a consignação de depósito, o que, todavia, não justifica a falta de pagamento de rendas, certo? Não é óbvio e é exatamente esta situação que aparece, este tipo de situação, de facto, que aparece realmente em algumas decisões jurisprudenciais, e a solução tem sido: não pode recusar-se a pagar a renda porque não houve inviabilização do gozo da coisa, portanto, continuou lá, portanto, não pode haver essa recusa. Estas resoluções não são conhecidas oficiosamente pelo Tribunal, portanto, mais à frente podem depois não ser atendidas, e, portanto, o ideal era realmente ter procedido à consignação em depósito das rendas, porque senão realmente houve incumprimento das rendas. Houve incumprimento das rendas, e pode ser muito difícil depois o Tribunal atender, porque não vai fazê-lo de modo próprio, numa fase mais avançada em que o que se está a discutir é se há ou não direito a exigir o pagamento das rendas, ou, como é o caso, há a pedir a desocupação do local em virtude da falta de pagamento das rendas. Portanto, depois pode ser considerado tarde, demasiado tarde, para vir invocar a exceção de não cumprimento. Agora, vale sempre a pena, claro, e ela muitas vezes é invocada, e várias destas decisões jurisprudenciais que eu aqui fui referindo partem exatamente desse pressuposto, mas em várias delas o Tribunal não aceitou a invocação da exceção de não cumprimento. São aquelas primeiras, é? Em que, sim, muito bem, mas esta obrigação, a falta de realização de obras não está em conexão sinalagmática com o pagamento da renda, não houve, continuou a usar a coisa, tem que pagar a renda correspondente. Portanto, mais adiante pode ser realmente difícil. Enfim, é como sempre, os advogados têm que invocar estes argumentos e dizer, bom, mas não podem pedir tanto, porque realmente houve aqui, e disso foi alertado o senhorio, realmente também há aqui um incumprimento, mas já não é para evitar a resolução do contrato, já será apenas para evitar o montante de pagamentos que estejam em falta e que possam estar a ser exigidos. Não sei se a resposta não é ideal, mas enfim. Depois temos aqui uma última questão colocada
A colega agradece, portanto, aceita a resposta da senhora professora. Uma última questão de um colega que refere o seguinte: embora saindo do tema, o atraso de 3 meses no pagamento pode ser um atraso no pagamento de uma só renda? Também é uma questão muito pertinente. Tem-se entendido que sim. Porque, na verdade, o que a lei diz, temos só um segundo só para confirmar, não estar a falar por alto, mas é uma questão interessante. Também não tenho a certeza, lamento, mas acho que se pode discutir o problema, mas julgo que se tem admitido. 83, desculpe só um segundo aqui para encontrar o artigo. Pode ser uma só, porque realmente a letra da lei é inexigível sem a manutenção do arrendamento em caso de demora igual ou superior a 3 meses no pagamento da renda. Não tem de ser 3 rendas, pode ser uma só renda. Muito bem. Creio que não teremos mais questões. Senhora professora doutora Ana Afonso, reitero os meus agradecimentos em representação da Delegação de Braga da Ordem dos Advogados por esta brilhante exposição sobre a exceção de não cumprimento no arrendamento urbano. Relembrar aos colegas que a próxima sessão será no dia 8, às 17 horas, com a professora doutora Cláudia Madaleno. Esta sessão já se encontra publicada também nas redes sociais da delegação, que recomendo vivamente irem acompanhando. Muito obrigada a todos e um bom fim de semana. Muito obrigada. Eu deixei o meu e-mail, enfim, como eu digo sempre, se for problemas que me levem muito tempo a pensar e que requerem que eu escreva muito, preciso de honorários. Mas se forem questões sucintas, enfim, deste tipo, às vezes eu também tenho utilidade e interesse nisso, também para estar aqui informada, atualizada, nem tudo chega aos tribunais, nem tudo chega ao meu conhecimento. Eu deixei aqui o meu e-mail, portanto, sintam-se à vontade. Se eu entender que é de algum modo um excesso, eu próprio direi, ou darei conta que não posso no momento, enfim, ajudar a resolver o problema, mas fora disso tenho muito gosto em, e até trocar impressões, nem sempre é necessariamente uma dúvida, um pedido, uma resposta, pode ser só algum comentário ou alguma informação. Tenho muito gosto nisto, muito obrigada pela atenção e bom fim de semana para todos, sobretudo para a doutora Ana Santos, muito obrigada. Obrigada também, muito obrigada. Até outra oportunidade. Deus, boa tarde. Até breve.